Não temas, nem apavore, se o Senhor é contigo. Amém? Proceder. Porém, o Senhor, Ele permite, algumas coisas e Ele tem propósitos nisso, Lá na frente nós vemos. A nós cabe aceitar, tentar fazer o nosso melhor, E sempre ter Ele como Senhor, porque nós não sabemos os desígnios, porque Ele vê tudo. E a nós cabe só um espaço no tempo. Nós não sabemos o que virá depois, nem o que sucederá, mas Ele sabe de todas as coisas. Amém? É bom que tenhamos consciência disso, para que nos dias maus nós não nos apartamos dele. Porque quando você ouve uma pregação, um cântico, e aquilo mexe com você, nós humanos, meio por mais que não sejamos emocionais, muito emotivo, mas nós tendemos a sentirmos motivados a estar com o Senhor. Mas a motivação, ela dentro de um processo, dentro de um projeto, ela às vezes paira quando os problemas, quando as dificuldades vêm. Porém, a consciência dos fatos, quando encaramos as coisas como realmente elas são e quando temos consciência, mais dificilmente nós abandonamos o processo ou o projeto. Vou te dar um exemplo, você motiva alguém no trabalho e aquela pessoa vai se sentir motivada por um tempo, mas depois não mais. Mas se você conscientizá-la da importância do trabalho dela para a instituição, para seus familiares, o que ela representa, não só para as pessoas ali dentro da sua casa, mas para os demais, como elas veem essa pessoa. E para a sociedade, esse intuito, esse processo que você coloca a pessoa, tende a, mesmo numa dificuldade, mesmo diante de um empecilho, essa pessoa dá resultados melhor a não vir se desvencilhar no processo. Então, é muito importante, nós temos consciência desses fatos. O livro de Juízes, ele inicia com a consulta do povo, ao Senhor, e toda vez que nós fazemos isso, nós fazemos bem, em consultá-lo. E eles consultam ele quanto a quem assumiria o lugar de Josué, que havia morrido. Vemos em Juízes 1, de 1 a 2. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá, eis que nas tuas mãos entreguei a terra. Então, no versículo 3, no versículo 3 a 10 de ainda Juízes, do início de Juízes, nós vemos, então, no versículo 3 a 10 de Juízes 1, nós temos o seguinte: disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejamos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque e pelejaram contra ele e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Adoni-Bezeque, porém, fugiu,
mas os perseguiram e o prenderam, e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis a quem havia sido cortado os polegares das mãos e dos pés apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém e morreu ali. Os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e, tomando-a, passaram-na a fio de espada, pondo fogo à cidade. Depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas do Negueb e nas planícies. Partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom, cujo nome outrora era Kiriate Arba. E Judá feriu a Sesai, a Aima e a Talmai. Então nós vemos aqui também no versículo de 11 a 26, né? Temos a confirmação e a constatação, né, de povos que foram expulsos por descendentes dos príncipes e conviveram com o povo de Israel. Um pouco mais para frente nós vamos ver, né, por que o Senhor permitiu isso, apesar de que o povo, né, de alguma forma concendeu-se com isso. Nós vemos aqui no capítulo 2, de 1 a 4, nos versículos de 11 a 26 ainda de Juízes, nós vemos simplesmente essa constatação, né, através do que nós já tínhamos visto em Josué, né? Só uma repetição. Porém, no capítulo 2, né, de Juízes de 1 a 4, vemos a repreensão, né, de Deus através de um anjo quanto a isso. Vemos aqui, ó. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe à terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra, antes derribais os seus altares, contudo, não obedeceram a minha voz. Que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse: não os expulsarei de diante de vós. Antes vos serão por adversário e os seus dedos vos serão laços. Então, quer dizer, uma vez que o povo não sucedeu como lhes dissera o Senhor também não expulsou eles por si, né? E permitiu que eles ficassem ali e que fossem por adversário e os seus deuses, né, os criassem laço. O problema é esse, quando convivemos com pessoas, né, que não procedem da mesma fé que nós, né, nós corremos o risco deles criarem laços, deles criarem, né, situações a nos criar problema, né. A astúcia, né, do inimigo é muito grande. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Aqui nós vemos, né, a emoção, né, a motivação que faz às vezes até se emocionar, mas na hora como dizem, né, na linguagem, na hora do vão ver mesmo, infelizmente às vezes o povo deixa, né, a desejar, porque realmente a luta não é fácil. No capítulo 2 de Juízes, descreve novamente o que vimos já no fim de Josué, a morte, né, de Josué, e que após vários anos, tendo Deus como Senhor, o povo volta a se rebelar, né? Em Juízes 2, de 11 a 14, nós vemos aqui, ó. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalaíns. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que haviam ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira.
porquanto deixaram o Senhor a servir e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Em Juízes 2, de 16 a 18, vemos que o Senhor levanta, os juízes a repreender o povo. Olha só. Juízes 2, de 16 a 18. Suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram, por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor. E não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com os juízes e os livravam da mão dos seus inimigos. Todos os dias daqueles juízes, porquanto o Senhor se compadecia deles, antes os seus gemidos, por causa dos que o apertavam e oprimiam. Então, como tinha Moisés, depois Josué, agora tinha os juízes, que se intercediam pelo povo, diante das circunstâncias, e Deus favorecia o povo. E mais para frente, depois de anos, lembrando que às vezes parece que é logo em seguida, mas não, às vezes demoravam anos, o povo ali naqueles preceitos, seguindo, depois voltavam a se prostituírem. Em Juízes 2, 21, de 21 a 23, temos a permissão de Deus a outros povos no meio de Israel. E por quê? Nós temos aqui no versículo 21, também eu não expulsarei mais de diante dele nenhum das nações que Josué deixou quando morreu, para por Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais os guardavam. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. No capítulo 3, nós vemos nos versículos 4 que o Senhor colocara à prova, e no versículo 6 o que eles faziam, desobedecendo os mandamentos. Então, no capítulo 3 de Juízes, no versículo 4, estes povos, ficaram para pôr eles o Senhor por Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que haviam ordenado a seus pais, por intermédio de Moisés. Então eles ficaram ali, para colocar à prova. No versículo 6, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles e rendiam culto aos seus deuses. O povo ficava num vai e vem. Nós podemos ver aqui, por exemplo, em Juízes 3, 8. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou na mão de Cusa, Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusa Risataim 8 anos. Depois nós vemos Juízes 3, de 9 a 11. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhe suscitou o libertador, que o libertou, Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb, e mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou Israel. Saiu a pelejar, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusa Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Em Juízes 3, de 12 a 14, nós vemos aqui de 3, de 12 a 14. Faze
Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. E juntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e apoderaram-se da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, por 18 anos. Em Juízes 3, de 15 a 17, nós vimos aqui: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, Benjamim. Por intermédio dele enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de um covado, e cingiu-o debaixo das suas vestes do lado direito. Levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Era Eglon homem gordo. Tendo entregado o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com ele. Porém, voltou do ponto que estava a imagem da escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei: tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei. O rei disse: cala-te. Então todos os que lhe assistiam saíram da sua presença. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse: tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude, estendendo a mão esquerda, puxou o seu punhal para o lado direito e lhe cravou no ventre. Então, em Juízes 3, de 20 a 23, nós temos aqui, continuando no 22, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina, e porque não o retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele, e Eude, saindo por um postigo, passou para o vestíbulo, depois de cerrar sobre ele a porta, trancando-as. Juízes 3:30, nós vemos: assim foi Moabe subjugado naquele dia, sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz durante 80 anos. Então, após ele matar o rei, Eglon, o povo de Israel conseguiu, vencer o inimigo e ficar livre. E mais uma vez, ficou liberto. Em Juízes 4, de 1 a 3, nós temos aqui, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor depois de falecer Eudes. Em Juízes 4, de 1 a 3, vemos ainda: entregou-se o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azon. Cícera era o comandante do seu exército, o qual habitava em Arosete Hagoim. Chamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Então, Juízes 4, de 14 a 15, nós vemos aqui, que Deus ele usa agora, uma mulher juíza, Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Cícera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti, Baraque, pois desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Cícera e todos os seus carros e a todo o seu exército, a fio da espada, diante de Baraque, e a Cícera saltou do carro e fugiu a pé. Ao fugir a pé, outra mulher, fala em Juízes 4, de 20 a 21, viera a matar
né? Cícera, olha só. E ele lhe disse mais: põe-te à porta da tenda, e há de ser que se vier alguém e te perguntar: há aqui alguém? Responde: não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão do martelo, e foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. Nós percebemos que mesmo diante de costumes, né, tão diferentes dos de hoje, quanto as mulheres, Deus usou e honrou, né, mulheres que temeram a Ele. Tanto Débora, né, que subiu aqui contra o exército, né, como Jael, né, que matou Cícero aqui dessa forma. Nós vemos ainda vitórias de Israel, né, cânticos inclusive de Débora quanto à vitória de Israel. Vejamos Juízes 5, 7, onde ela canta, né? Ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Juízes 5:12. Desperta, Débora, desperta, desperta, acorda, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva presos os que te prenderam, tu, filho de Abinoão. Juízes 5, 31-32. Assim o Senhor pereçam todos os seus inimigos, porém os que te amam brilham, né, como o sol, quando se levanta o seu esplendor. E a terra ficou em paz por 40 anos. Após prevalecer em batalhas, né, Débora faz esse cântico aqui em Juízes 5, que os inimigos do Senhor pereçam e que os que amam resplandeçam como o sol. Amém?